Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Aliás, a Convenção Batista Brasileira, conhecida também como CBB, foi criada, portanto, ela existe para servir as igrejas batistas espalhadas em nosso país. Dito isto, nós estamos na lição de O tema é sobre o apóstolo Paulo, porque está escrito: surge o apóstolo dos gentios, com base em Atos, capítulo 9, versículo de número do 1 ao 31. Quando a gente vai para o texto bíblico, vamos salientar a importância da leitura. Se porventura você não leu ainda esse texto, você pode dar pausa no vídeo, quando não, fazer a leitura posterior, mas ainda assim é importante que você faça a leitura e os seus devidos apontamentos. Quando a gente vai para a introdução, nos diz o autor da revista acerca de Paulo de Tarso, tá bom? Eu vou parar aqui, grifar Paulo, e eu quero aproveitar para dirimir uma dúvida e, quando não, colocar os pingos nos is. Conta-se que Paulo mudou de nome. Ele chamava-se Saulo, passou a ser chamado de Paulo. Acontece que nós temos sim alguns poucos exemplos bíblicos lá no Antigo Testamento de pessoas que tiveram seus nomes mudados por Deus, mas são exceções, não é a regra. E talvez por conta desta exceção lá no Antigo Testamento, as pessoas vêm para o Novo Testamento, ora lê Saulo, depois vê Paulo e deduz de que houve uma mudança de nome. Não houve. Se, no caso, João, ele na Inglaterra ele é chamado de John. Aqui no Brasil, João. Em qualquer país que tem a língua oficial como o espanhol, vai ser chamado de Juan. E você pode observar que quando Paulo está no contexto judaico, ele vai sempre fazer o uso desse nome que está de acordo com o contexto. Neste caso, ele vai se identificar como Saulo. Já no mundo gentio, ele vai se identificar como Paulo. Feita estas observações, colocando esses pingos nos is, a gente pode prosseguir, porque diz aqui na nossa introdução: Paulo de Tarso, em sua entrega absoluta para a causa de Cristo, apresenta-se como um exemplo de fé e determinação, sobretudo em sua dedicação para a pregação do Evangelho. Vou destacar aqui a palavra pregação, porque Paulo pregava o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é apenas o conteúdo, o ensino da parte de Cristo Jesus. Mas Paulo vai dizer, de acordo aos Romanos, quando ele escreve a primeira epístola aos Romanos, de que o Evangelho é acerca de Jesus. Isso se encontra no capítulo 1, versículo 3. O Evangelho é sobre Jesus. Isso significa que Jesus é a boa nova, isto é, a boa notícia para a humanidade. E Jesus é justamente esse Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Uma outra coisa que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo, ele diz de uma forma muito enfática e categórica: pregue a palavra, pregue a palavra. O que nós precisamos fazer nos dias atuais é tão somente pregar a palavra de Deus que está contida na Bíblia Sagrada, entendendo que é uma revelação completa. Há, portanto, a suficiência das Escrituras, ela nos basta. Nós não precisamos de nenhum tipo de revelação fora das Escrituras, e a gente precisa entender da importância de nortear a nossa vida, as nossas decisões, inclusive.
os nossos pensamentos, as nossas escolhas, sempre à luz da bendita palavra de Deus. Observe que o autor fala sobre essa dedicação para a pregação do evangelho aos seres humanos que não faziam parte do Israel étnico. Uma coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, é de que o mundo estava dividido em dois, judeus e gentios. Mas diz acerca de Jesus que de ambos os povos, isto é, de judeus e gentios, ele fez um só. Cristo Jesus, ele veio justamente para quebrar toda a barreira social, étnica e etc. e tal. De modo que nós compreendemos que a igreja é o novo Israel de Deus. Logo, todas as pessoas de todas as nações, etnias, línguas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus constituem povo de Deus ou igreja de Cristo. Feito estas observações, a gente pode falar agora sobre o primeiro tópico que fala a respeito do impacto de Paulo no Evangelho. O texto bíblico é por demais longo, em termos de referências bíblicas, mas vale a pena, como eu disse, você, meu irmão, minha irmã, fazer a leitura. O autor da revista diz que, em um ambiente de perseguição aos cristãos, declarar fé em Jesus é colocar a cabeça a prêmio. Naquela época, não era fácil ser cristão. Tinha que ter muita coragem. A pessoa tinha que ter realmente um apego muito grande ao Senhor Jesus, porque ninguém adentrava no cristianismo chamado primitivo de uma forma desavisada, enganada. Ao contrário, Cristo Jesus, ele não enganou ninguém. Ele tinha dito, inclusive, que bem-aventurado eram aquelas pessoas que fossem perseguidas quando as pessoas mentindo acerca delas, tão somente por causa do nome de Jesus. Quando eu fiz essa menção, eu quero me reportar ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, quando Jesus justamente vai falar sobre essas bem-aventuranças. E lá na parte final ele vai dizer: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Jesus prossegue: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu fiz a leitura de Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. E quando a gente vai para um outro texto dentro do Novo Testamento, quando ele escreve a Timóteo, um jovem na fé, que tinha um testemunho autêntico, ele fala a respeito, por exemplo, da necessidade daquela pessoa que está candidata ao ministério pastoral desejar. A pessoa tem que anelar, isso mesmo, anelar esse episcopado, o fato de pastorear. Quando ele se reporta às pessoas daquele período, elas tinham que pensar com bastante seriedade, porque o comprometimento como líder de uma igreja local ia literalmente, como se disse aqui, colocar a cabeça a prêmio. Até, no primeiro momento, o Império Romano não perseguia. A perseguição era feita pelos religiosos judeus. Mas no segundo momento, quando há uma ruptura do judaísmo e o cristianismo, aí o Império Romano já entra em cena e por isso começa a perseguição. As pessoas perdiam bens, seus bens eram confiscados, suas casas, seus trabalhos. Enfim, não era algo fácil, ao contrário. Por isso que em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 fala: fiel é a palavra. Se alguém deseja
o episcopado, excelente obra deseja. Na sequência, nós temos as qualificações de um ministro de Deus. Mas observe que se alguém deseja, a pessoa tinha que desejar em seu coração, mas era sabedor das circunstâncias. Naquele período era bem diferente. Hoje pode ser que alguém se queira se aventurar no ministério pastoral porque acha-o glamouroso, vê a pessoa lá na frente, no púlpito, e acha que o ministério pastoral se resume à pregação. E a gente sabe que não é isto. Ele prossegue, o autor da revista, imagine se alguém que, com sinceridade de coração, anuncia em suas redes sociais com milhões de seguidores o seguinte texto: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Estas palavras vêm da parte do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa que tinha a sua vida como modelo. Vez ou outra, nós vemos aqui ou acolá o seguinte: não olhe para mim, que sou cheio de defeito, não olhe para fulano, beltrano, olhe somente para Cristo. É claro que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, sem dúvida alguma. Mas acontece que quando a pessoa é cristã, ela precisa entender que ela é uma testemunha de Jesus. E como testemunha autêntica, ela chama responsabilidade para si, de modo que as pessoas possam ver Cristo nelas. Agora, se nas transações comerciais, se no trabalho, se na escola, faculdade, quando não na vizinhança, as suas práticas, o seu comportamento, enfim, a sua conduta não é compatível com a fé cristã, está jogando o nome de Jesus na lama e envergonhando, e denigrindo o evangelho de Deus. De modo que o autor prossegue dizendo assim: todo o meu passado de bem-aventurança e seu sucesso considero perda absoluta por amor a Jesus, fazendo alusão a Paulo. Porque Paulo, muita gente fica, vou dizer assim, maravilhado com o conhecimento. Isto porque ele foi instruído aos pés de um grande homem, um mestre, Gamaliel. Ele teve uma educação muito boa, era fundamentada. Mas o que mais me impressiona, necessariamente, não é a educação recebida da parte do apóstolo Paulo. O que mais me impressiona, que me encanta, é o zelo dele. E o zelo da parte do apóstolo Paulo era antes e depois da conversão. Porque ele imaginava que Jesus era um impostor e que ele, Paulo, estava fazendo a coisa certa. Ele era fariseu, zeloso, segundo a lei. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele entendia que estava realizando a vontade do Pai. Mas acontece que ele estava equivocado. E mesmo depois, após a aparição de Jesus e mais adiante na sua conversão, ele mantém o mesmo zelo. E não é à toa que ele tem moral e chama a responsabilidade para si e diz: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E ele chega a dizer, em outros momentos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Coisa maravilhosa é aprender com a palavra de Deus e ter homens como exemplos, conforme o apóstolo dos gentios. Todo o meu passado de bem-aventurança e sucesso considero perda absoluta por amor a Jesus, e sem dúvida esta declaração será um testemunho marcante, digno de credibilidade, e foi exatamente o que Paulo fez, o Paulo de Tarso, no cenário do seu tempo. Deixou toda a sua segurança por amor a Jesus. A princípio, ele é perseguidor, depois passa a ser perseguido. Fato este que lhe garantiu a morte diante do Império Romano como testemunha da obra de da obra e ressurreição de Jesus. Lucas reservou grande parte do livro de Atos para descrever os fatos envolvendo a vida do apóstolo Paulo. Em decorrência disso,
Ele vai citar aqui um pensamento, uma corrente. Há pensadores que chegam a afirmar que este livro foi composto como uma espécie de defesa jurídica de Atos diante do Império Romano. Neste estudo, analisaremos muitos aspectos relacionados ao testemunho do denominado apóstolo dos gentios e sua piedade na propagação do Evangelho. Vamos agora falar sobre a conversão de Paulo. O que o autor da revista nos diz e vale a pena você depois ler cada referência. O Paulo de Tarso, ele foi um dos grandes perseguidores da igreja e ele não esconde isso do seu currículo, conforme se constata em algumas passagens bíblicas. Estão aqui, Atos 22, do 4 ao 5, Atos 26, do 9 ao 11. Lembrando que estes dois textos aqui são testemunhos dados pelo próprio apóstolo Paulo, diante de autoridades romanas. Gálatas, ele vai mencionar ainda, Gálatas 1, versículo 13, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Pois bem, apesar desse currículo de perseguidor, o que aconteceu? Note que, enquanto Enquanto circulava em direção a Damasco, ele estava naquela estrada, né, a caminho de Damasco, uma experiência transformou para sempre a sua vida. Nós temos Atos 9:4, onde Jesus o indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero chamar a atenção para essa frase de Jesus, não chamando não Saulo, Saulo, mas essa parte aqui, ó. Por que me persegues? Note que Saulo, dentro daquele contexto judaico, ele estava perseguindo quem? Os cristãos, consequentemente, a igreja, mas a igreja é de Cristo. Isso significa que perseguir a igreja é igual a perseguir a Jesus. Quando a gente faz algo contra a igreja, nós estamos fazendo algo contra o próprio Senhor da igreja, o próprio dono da vida, autor da vida, aquele que nos vivifica. Por isso que a gente precisa pensar com bastante serenidade a maneira que a gente fala a respeito da igreja. Porque, independente de ser pastor batista, mas como membro de uma igreja batista, eu vejo membros falando tão mal das igrejas locais que é até um disparate, é algo até intrigante. Como assim? Se a pessoa acha tantas falhas, tantos erros, vê tantos pormenores e ainda continua falando mal da igreja onde ela está servindo a Deus, pressupõe isto, está ali localmente falando, né, reunida, se juntando com os irmãos, com o objetivo de prestar culto a Deus. Como é que pode um negócio desse? Quando eu trabalhava e trabalhei num outro estado da federação, em São Paulo, eu ficava chateado quando colegas de trabalho falava mal da empresa. Note que, neste caso, a empresa pagava o salário em dia, não atrasava, às vezes até com antecedência, quando tinha feriado, ela antecipava o pagamento, pagava hora extra, pagava todos os direitos, cumpria toda a legislação trabalhista, isto é, de acordo com a CLT, e a pessoa, por, por outros motivos, falava mal da empresa. Eu ficava muito chateado. E vez ou outra a gente na roda, né, de colegas falava, olha, se você está tão chateado, por que você não arranja um outro serviço? Por que você não vai para um outro lugar? Vai ser melhor para você. Não tem razão a gente, naquele caso, trabalhar dignamente com o resultado desse trabalho, levar o salário, né, o salário, o alimento para dentro de casa
e todas as demais coisas resultantes disto, e ainda assim ficar falando mal, denegrindo a empresa. Coisa absurda, né? Parece não ter nexo. Pois é, a mesma coisa que acontece com alguns de nós. Fala mal de tudo e de todos, da igreja. Às vezes se levanta contra a igreja, mas na verdade está se levantando contra o próprio Deus, porque a igreja é de Cristo Jesus. A gente precisa pensar nisto. Foi o seu encontro com o Salvador que provocou profunda mudança em sua vida. Eu, particularmente, entendo que, embora Paulo tenha tido a aparição da parte de Jesus, conforme nos diz Atos, capítulo 9, versículo 4, eu vou fazer a leitura desse versículo para que você possa me acompanhar. Eu tenho entendimento de que Paulo ou Saulo, que é a mesma pessoa, não se converteu ali, e sim posteriormente. Se você ficou curioso, ou sempre ouviu dizer que ele se converteu nesse caminho de Damasco, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão da conversão. Quando ele se converteu? Porque em Atos 9 nos diz assim no verso 4. No verso 3 fica melhor para a gente aproveitar o contexto. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente sabe o enredo, como é que se deu. Duas coisas que a gente pode tratar, não no outro vídeo, como eu falei, sobre a conversão. Quando é que se deu a conversão de Saulo? Foi aqui que ele já se converteu? Quando ele disse, quem é, Senhor? Só pelo fato de ter chamado Jesus de Senhor, isso já prova de que ele já estava convertido naquele exato momento? A resposta a gente vai dar no outro vídeo, biblicamente falando. Outra coisa, o texto foi categórico em dizer que ele, numa referência a Saulo, caiu por terra. Não diz aqui que ele caiu do cavalo. Ah, mas as pessoas falam que ele caiu do cavalo. As pessoas podem falar o que bem entenderem. Mas eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não menciona. Quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia se cala, ou seja, não fala a respeito, de algo, eu simplesmente fico de boca fechada. Ah, existem conjecturas. Conjecturas e ilações à parte, e eu não trabalho com base na subjetividade, e sim na objetividade bíblica, eu faço não essas provocações, mas levanto essas questões para que você venha sempre estar preso à palavra de Deus e não que necessariamente os outros estão dizendo acerca dela. Mas, de fato, ele teve um encontro com o Senhor, eu entendo que é um pouco mais adiante, houve uma mudança, a gente percebe isso, a gente sabe disto, porque como um fariseu que perseguia Cristo Jesus, via-o como um impostor. Foi um homem que teve a sua vida completamente mudada. Ele tinha sido cego espiritualmente. Ele, inclusive, teve essa cegueira, real, foi acometido por conta desse encontro de Jesus para com ele. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus, mas Jesus que veio ao seu encontro. E, curiosamente, diz o autor, embora ocorresse algum temor inicial, Saulo foi acolhido pelos cristãos, aos quais ele perseguiu. Claro que no primeiro momento as pessoas ficaram com o pé atrás, e a gente precisa ter muita cautela. Caldo de galinha e cautela ou prudência nunca fez mal a ninguém. Chega alguém que era da vida e era da pá virada, como se diz aqui no Rio de Janeiro. E de repente ela se diz cristã. Você não vai necessariamente duvidar, mas você vai ter uma cautela. Você vai fazer uma
não é necessariamente uma verificação, mas vai observar para saber se realmente é aquilo que está sendo dito, se o que ele está professando faz jus com o comportamento, com a atitude daquela pessoa que se diz cristã. Isto eu digo porque existe muita gente de mau caráter, muita gente mal intencionada, que está no meio evangélico, mas que não é um evangélico essencialmente falando, porque não tem o evangelho de Deus dentro de si. O caráter dele não é moldado, por isso ele não foi mudado em termos de vida. Não houve conversão. Existem pessoas sem escrúpulos no meio evangélico, inclusive que ocupam lideranças de igrejas evangélicas, mas não são convertidos. Existem pessoas que têm um apego ao dinheiro, ao poder, mas não têm aquele anelo em acatar o senhorio de Cristo e servir a Deus como? Através do serviço às pessoas. Existem pessoas que querem um cetro, querem estar no trono, querem ser entronizadas, mas elas deveriam ser pessoas naqueles moldes de Jesus, no seu exemplo, que tivesse tão somente a bacia com água e a toalha, indicando naquele cenário humildade e um estilo serviçal. Porque Cristo Jesus não veio para ser servido, sim para servir. Da mesma forma, pessoas que só querem ser servidas, mas não está prestando e não serve para servir, está indicando que, de fato, não teve um encontro com a pessoa bendita de Cristo Jesus. O autor fala que o responsável pela introdução de Paulo à comunidade cristã foi Ananias, porque a Bíblia nos diz isto a respeito desse personagem muito importante, que, é, que recebeu também da parte de Deus a instrução, e foi aonde o apóstolo Paulo ele depois se encontrou dentro da comunidade cristã. Chegando até ele, impôs as mãos sobre ele, curando-o da cegueira, e logo em seguida foi batizado e imediatamente começou a testemunhar que Jesus é o Messias nas sinagogas de Damasco. Essa questão aqui cronológica, o autor da revista, ele desconsiderou completamente. É fato que ele se converteu, mas quando a gente lê outros textos, tanto em Atos quanto na carta dele aos Gálatas, a gente vai entender que depois Paulo foi para um lugar se retirar e depois de um período, eu digo extenso, que ele se dedicou de corpo e alma à, à pregação, ao testemunho, etc. e tal. De qualquer maneira, inicialmente, a repercussão foi grande. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido e teve algumas situações conflitantes que realmente colocava a vida dele em risco. Ele estava realmente com risco de vida. Mas eu não vou adentrar aqui por uma questão mais de tempo. Mas você pode depois fazer a pergunta, deixar aqui, quem sabe, uma dúvida, já que eu provoquei, eu trouxe esse assunto à tona. Não comporta realmente aqui, mas você pode deixar, sem dúvida, a pergunta que eu deixo depois um comentário. Quando não, faço um vídeo. Preferencialmente eu respondo aqui mesmo dentro dos comentários. Temos aqui o chamado de Deus e o sofrimento de Paulo. É curioso que Paulo ele sofreu horrores por causa de Cristo Jesus. O próprio Cristo é um homem experimentado de dores. Jesus, no caso, ele foi moído pelas nossas transgressões. Já nos diz lá o texto de Isaías, capítulo 53, numa alusão à própria pessoa de Jesus, o Deus conosco, o Emanuel. E aqui, com Paulo, não foi diferente. Aliás, os apóstolos, não apenas Paulo, eles sofreram
E com exceção de João, que teve, segundo alguns historiadores, a morte natural, todos os demais apóstolos foram martirizados, inclusive o derradeiro, o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Ainda assim, com relação a João, que teria é, morrido sem um martírio, mas a tradição tem algumas correntes, né, uma só via, que vai dizer que ele chegou ao momento de ter o seu corpo queimado com óleo, naquele período um pouco que antecede aquele período da ilha de Patmos. Mas a gente trabalha mais com a Bíblia. Agora, quando você começa a estudar a história do cristianismo, você vai ver alguns depoimentos, alguns testemunhos a respeito daquele período, bem como no período seguinte. Deus revela a Ananias qual seria o papel de Paulo no plano divino, e ao determinar que Ananias deveria ir ao encontro de Saulo, ouviu ele a voz do Senhor. Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Deus chama, Deus vocaciona e tinha um propósito específico para a vida do apóstolo Paulo. E não foi à toa que ele é tido como o apóstolo dos gentios. O que a gente observa é que quando a pessoa é chamada para um ministério, não digo aqui o apostólico, eu, Gustavo, entendo que numa referência àqueles 12 não há mais apostolado, 12 porque teve o substituto de Judas Iscariote, mas no caso Paulo, né, também já é o derradeiro, o abortivo, mas tirando esses apóstolos, reconhecidamente pela igreja cristã, no primeiro século, principalmente, eu não vejo mais a continuação do apostolado, mas acontece que o candidato ao ministério pastoral, aquele que anela, que deseja o episcopado, ele precisa saber qual é a sua função dentro da igreja local, quando não da sua dominação, e também no reino de Deus. Antes, todo pastor batista, quando era consagrado, ele já era designado para uma função específica, geralmente ser pastor presidente, quando não um pastor do colegiado ou auxiliar, para exercer um ministério específico, quer no campo missionário, quer em missões nacionais, estaduais, transculturais, trabalhando na capelania, hospitalar, prisional e por aí vai. Mas ele não era consagrado simplesmente para ficar sem nenhum ministério. Até por causa de quê? A igreja que faz o convite de alguém para ser obreiro, ela entra com aquela contrapartida, né, de uma ajuda de custo, uma remuneração, ou conforme algumas terminologias dentro do meio evangélico, aquela chamada prebenda, que não é um salário, porque o pastor, ele não é um profissional, embora a igreja que vai dar alguns, vou dizer assim, benefícios como gesto de generosidade, algo equivalente ao 13º ao pastor, um terço sobre férias e outras coisas mais. Da mesma forma como o trabalhador tem o FGTS, os pastores têm o FGTM, que é um fundo de garantia de tempo ministerial. Quando ele deixa o ministério, ele pode fazer o uso daquele fundo, mas isto vai depender, claro, claro, de igreja para igreja, da condição financeira dela, mas havia um compromisso. Ninguém consagrava um obreiro para deixar aí à solta. Pelo contrário, era geralmente para uma função específica. Não era diferente com Paulo. Deus já tinha algo bem especificado para Paulo. De fato, rapidamente, Saulo, mais conhecido como Paulo, tornou-se o pregador fervoroso do Evangelho. O Senhor Deus também revelou ao seu servo Ananias que Paulo sofreria
muito da condição de apóstolo de Jesus Cristo. Hoje, quando se fala em apóstolo nos dias atuais, um apóstolo tido como de respeito é alguém que tem milhares e milhares de pessoas como seguidores, quando não adeptas daquele ministério, ou da igreja, ou ainda da denominação que foi criada por ele, geralmente. Quando um chamado apóstolo, ele tem um jatinho particular, as pessoas já olham para ele, oh, esse é o homem de Deus. Quando ele tem uma conta bancária recheada, ou quando ele mora num condomínio luxuoso dentro de uma cidade, geralmente é uma grande cidade, e as pessoas acham que isto tem a ver com a bênção de Deus para os chamados apóstolos nos dias atuais. Se a gente for por esse viés, a gente vai chegar à conclusão de que os apóstolos de Jesus foram, entre aspas, amaldiçoados, como se a bênção de Deus não estivesse sobre a vida deles. Vocês lembram daquele episódio que já tratamos aqui dentro da escola bíblica dominical? Pedro diz para aquele homem, para aquele coxo, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus eu te digo, os apóstolos, eles não se enriqueceram. Eles não exploraram a fé alheia para encher os seus bolsos. A gente não observa isto não apenas no primeiro século, na chamada Era Apostólica, mas no decorrer dos séculos seguintes, até bem pouco tempo. Depois, já vai tendo uma deturpação, quando não, de algumas funções eclesiásticas, e vai pegando uma ideia, criando um conceito que não se alinha realmente com a Bíblia. Vou voltar aqui para o texto, porque depois diz que o livro de Atos demonstra que Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. O próprio Paulo lembra os seus sofrimentos em várias de suas cartas. Aqui cita a segunda carta aos Coríntios. Vocês sabem muito bem que Paulo disse, como mencionei, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Anteriormente, já foi destacado esta expressão: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. O apóstolo Paulo mencionou. Mas se Paulo vivesse nos dias atuais, será que ele seria bem recebido pelas nossas comunidades cristãs? Será que as orientações dele seriam acatadas? Porque o Paulo, na igreja em Corinto, teve uma forte resistência. A igreja estava dividida em partidos. Alguns eram favoráveis a ele, eu sou de Paulo, outros eram de Pedro, de Apolo, e tinha até um grupo chamado de Cristo. Esse grupo, por exemplo, que se dizia de Cristo, vocês acham que eles estavam favoráveis às orientações da parte do apóstolo Paulo? Em parte alguma, porque diziam, não, ele é homem, mas nós só seguimos a Cristo. A gente vê uma igreja, a de Corinto, dividida, cheia de partidos. E não é à toa que na segunda epístola, por isso que eu estou citando, o apóstolo Paulo coloca as cartas na mesa e mostra para aqueles cristãos que estavam fazendo oposição a ele. Porque, pelo que a gente lê na história e até mesmo na Bíblia, nas entrelinhas, está implícito, Paulo não tinha uma boa oratória, ele não não impressionava através da oratória. Hoje, independente de pertencer a uma seita ou não, tem pessoas que têm uma oratória tamanha que faz com que haja milhares e milhares, quando não milhões, de seguidores nas redes sociais. O poder da oratória. Mas Paulo, acredite, é só ler as páginas das Escrituras, ouvir o testemunho daquelas pessoas daquele período do primeiro século.
vai mostrar que Paulo não tinha essa oratória. Ele era muito firme, né, nos escritos, mas acontece que o apóstolo Paulo tinha uma integridade. O apóstolo Paulo tinha hombridade, tinha brio, tinha coragem. Ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. E ele tão somente fazia a vontade de Deus, não buscava os seus próprios interesses. O que tem de gente hoje que não está no gibi buscando seus próprios interesses, quando não buscando vantagens pessoais dentro do meandro religioso. Paulo era diferente. E ele, ao jogar as cartas na mesa, ele mostra para aqueles crentes que o criticavam, que faziam oposição a ele, que não acatavam o seu apostolado da parte de Cristo, e ele fala: Olha, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. A gente sabe das prisões, das chibatadas, dos apedrejamentos, a gente sabe tudo isto. E ele pode dizer: Eu trago as marcas de Cristo no corpo. Hoje é diferente. As pessoas que se dizem apóstolos, bispos, etc. e tal, têm um império. Mas Paulo vivia em prol do reino de Deus, cujos valores são outros e cujo Senhor é Cristo. Uma coisa, meus irmãos, é construir um império aqui na terra. Outra coisa é participar do reino de Deus. São coisas distintas. O próprio Paulo, ele lembra os seus sofrimentos em várias cartas. Temos aqui listadas na carta aos Coríntios, na segunda, capítulo 11, versículo 23 até o 28, que ele vai fazer uma lista: labutas abundantes, muito trabalho, prisões abundantes, foi preso inúmeras vezes, não porque tivesse cometido um crime, mas porque estava fazendo aquilo que era da sua alçada, da sua competência, pregando o evangelho. E ele mesmo disse: Ai de mim se não pregar o evangelho. E aos demais ele orienta: prega a palavra, prega a palavra. Açoite sem medidas, perigo de morte muitas vezes, colecionou 195 chibatadas, já foram feitas aqui a soma. 3 vezes fui torturado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes tornou-se náufrago, experimentando abismos por longas horas. Em trabalhos e fadigas várias vigílias, passou fome, sede muitas vezes. Quando a gente para só nisto, o apóstolo Paulo seria desqualificado para muitas das nossas igrejas. Não apenas de uma forma geral, agora para as igrejas evangélicas, mas também para as igrejas batistas. Porque nós impressionamos bastante com aquilo que vemos. Oh, fulano de tal tem carros importados, mora no condomínio, no apartamento X, no bairro nobre, tem muito dinheiro. E começa a endeusar a pessoa, porque associa uma prosperidade física ou material, melhor dizendo, como se fosse igual à bênção de Deus ou à aprovação de Deus. Quando, na verdade, pode ser que Deus, sim, abençoe uma pessoa desta maneira. Porém, a gente não pode dizer que é a regra. Passou fome, sede muitas vezes, suportou frio, nudez. Em Listra, o apóstolo foi apedrejado com tal intensidade que, diante dos presentes, chegou a ser dado como morto. É o que se observa em Atos, capítulo 14, versículo 10. Farei a leitura. É bom que a gente leia isso, porque eu falo como pastor e pregador.
A gente, às vezes, está na congregação, mas a congregação se comporta como um auditório. Se gostou da mensagem, aplaude. Se não gostou, fica de cara fechado. Não precisa nem fazer cara feia, fica de cara fechado. Se tiver mais descontente, quando não fala em rosto, geralmente não fala em rosto, vai espalhar alguma coisa, mas vai para as redes sociais e começa lá com diretas ou indiretas. Paulo não recebeu aplausos. Ele não estava preocupado com a aprovação dos homens. Ele estava preocupado em ser fiel a Jesus. Eu sempre falo para os alunos de seminário, para os alunos de IBD, para a igreja de uma forma geral. Nós precisamos ser fiéis às Escrituras e leais a Jesus Cristo, custe o que custar. Eu não tenho particularmente uma mensagem. Ah, não gostei da sua mensagem. Eu não tenho mensagem. A mensagem que eu tenho é da parte de Deus. Se eu conseguir comunicar, expor o texto, glória a Deus por isso, porque a mensagem dele foi anunciada. Agora, se eu tive dificuldade em comunicar a palavra de Deus, bota tudo na minha conta, porque eu não tive êxito, eu não fui, não tive sucesso, entre aspas, né, em transmitir o recado de Deus da forma que deveria. E vez ou outra, não sei se acontece com os outros pregadores, pastores, mas vez ou outra eu desço do púlpito, como que esmurrando no peito, tipo, miserável homem que eu sou, aquele sentimento, aquela impressão de que deixei a desejar, poderia falar de uma forma ou de outra, quem sabe tentar alcançar mais pessoas de uma outra maneira, mas a surpresa é que não é uma exceção, sempre tem pessoas. Passa uma semana, pastor, justamente naquela pregação que eu senti que não preguei bem, porque tem pregação que parece que um pregador, vou colocar entre aspas, está inspirado. As pessoas ficam assim, pastor, estava inspirado hoje, hein? Que mensagem da parte de Deus, que mensagem. Mas acontece que a gente vai vendo que as pessoas depois vão falando, pastor, naquele dia, assim, assim, assado, quando o irmão falou aquilo lá, quer de dia ou de noite, na igreja, falou meu coração, veio ao encontro daquela minha necessidade, me deu uma direção, a partir daquilo ali eu tomei uma decisão importante, a minha vida era a resposta de Deus que eu pedi em oração, e a gente fica maravilhado com, com Deus, e só lembrando os irmãos que nós somos tão somente instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos dele, mas nós não temos realmente mensagem pessoal própria, né? Um outro aspecto aqui é outro que fala sobre a importância de Paulo para o Evangelho. Agora eu vou fazer praticamente só a leitura, tá bom? Ele é conhecido até mesmo por pessoas que não professam fé cristã, tamanho o seu impacto na história. Virou filme, há vários roteiros diferentes sobre Paulo, o apóstolo, dado esse que se deve à sua constante dedicação na pregação do Evangelho de Jesus. Após se converter, Paulo assume o posto de incansável missionário aos gentios, plantando várias igrejas ao longo do então Império Romano. Ele plantava a igreja, de tempo em tempo voltava lá para verificar como é que estava o andamento da obra, não deixava assim não. Tinha aquela, entre aspas, supervisão, aquele acompanhamento, mas todas as vezes que ele se reportava, por exemplo, através das cartas, eram sugestões, eram recomendações, mas ele sempre apelava, né, para o seu exemplo como servo de Senhor, escravo de Cristo Jesus, ele era prisioneiro de Cristo, ele não tinha vontade própria, mas senão a vontade de Deus para ser executada. Ele fala sobre em tempo integral todos os dias da sua vida depois da sua conversão. Inicialmente, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai verificar que ele estava plantando, digo, que ele estava fazendo tendas. Ele faz tendas,
ele não tem por hábito de receber ofertas de outras igrejas para não ser pesado, se a circunstância era outra, mas depois ele se dedica integralmente ao evangelho e recebe donativos, inclusive da igreja em Filipos, o qual ele é grandemente assim grato pelaquela doação, pelaquela oferta recebida. E Paulo transformou a sua vida em um instrumento de propagação do evangelho. Não se cansou mesmo diante das aflições, porque ele continuava a pregar, eh, pregava em tempo e fora de tempo, sempre estava ali pregando. Eu conheço pregadores, meus irmãos, que em casamento fazia apelo evangelístico, que até em culto fúnebre fazia apelo evangelístico, faz apelo evangelístico aqui e sempre nas ocasiões. Embora hoje em dia fazer apelo tem muita crítica por parte das pessoas, acha que é um absurdo, mas cá entre nós, o apelo é bíblico, o apelo é histórico, esta é uma grande verdade, e o apelo é importante, porque quando a gente não faz o apelo, a gente pode estar impedindo ou dificultando, embaraçando de alguém adentrar para a igreja de Cristo, quando não se tornar, consequentemente, participante do reino de Deus. Quando não tinha mais liberdade, continuou a pregar por meio de envio de suas cartas a pessoas e às igrejas. As prisões do apóstolo Paulo eram prisões chamadas, hoje nós chamamos de domiciliares, mas ele tinha essa liberdade. A palavra de Deus estava livre e, curiosamente, começa lá em Jerusalém, naquela região ali, e vai terminar o livro de Atos no coração do Império Romano, lá na capital, Roma, porque o Evangelho chegou a Roma e por isso havia liberdade, né? Porque a palavra de Deus estava livremente sendo anunciada, não obstante a dureza e a perseguição do Império Romano. Um exemplo a ser considerado ainda hoje, o extenso conjunto dos escritos de Paulo também contribui para a sua importância na propagação do Evangelho. Suas cartas, que ocupam parte significativa do Novo Testamento, abrangem temas diversos, tais como ética cristã, justificação pela fé, vida cristã, aconselhamento de natureza pastoral, normas jurídicas, aconselhamentos medicinais, escatologia, que são os acontecimentos finais, estatutos, regras organizacionais da igreja, salvação, santificação, enfim, muita coisa mesmo. E o autor depois ele vai falar aqui a respeito dessa questão aqui sobre as características literárias do apóstolo Paulo, das epístolas dele. Lembrando que atribuída a Paulo, nós temos 13 cartas atribuídas. Algumas pessoas chegam a atribuir a carta aos Hebreus como Paulina de autoria. Eu particularmente não entendo dessa maneira, tá? Mas o importante é o conteúdo da epístola, no caso aos Hebreus, assim como a todos os demais. O que que o autor falou sobre as cartas paulinas? Que elas compõem imensurável riqueza, tanto do ponto de vista espiritual quanto pastoral e literário. Em função disso, os seus escritos despertam interesse em diversas áreas do conhecimento, sejam nos bancos acadêmicos, nas faculdades, como em espaços eclesiásticos, isto é, nas igrejas, nesse antro religioso. E ele vai destacar a questão da estrutura das cartas. Eu não vou fazer a leitura, vou deixar para que você possa fazer, se assim desejar. Se não tiver, né, no caso, a revista impressa em mãos, você pode fazer através desse projetamento, né, em tela do conteúdo que está na lição de número 6. Ele vai falar sobre o conteúdo sistemático e lógico, a utilização de alegorias e metáforas, conselhos práticos, temos bastante nas epístolas paulinas, o uso de recursos
retóricos para prender a atenção. O apóstolo Paulo, nesse quesito, por mais que ele não usava a sabedoria humana, e é verdade, porque a sabedoria dele vinha da parte de Deus, mas a gente vai notar que o apóstolo Paulo, ele usava a persuasão. Ele tinha que usar os argumentos lógicos para persuadir as pessoas a respeito do evangelho, a respeito da mensagem de Deus. Porque a palavra de Deus não é algo ilógico, irracional. Pelo contrário, a palavra de Deus é, vem de um Deus que também é racional. Deus é Deus das coisas impossíveis, não das coisas absurdas. Esta é a grande verdade. Fala ainda sobre depois sobre a citação de literaturas para estabelecer pontos de contato. Agora sim, e vamos para a conclusão, porque ele diz assim o autor: este é o retrato de Paulo de Tarso que merece a nossa atenção como testemunho de um servo do Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha ajudado este vídeo. Lembrando que eu vou falar sobre a conversão de Saulo, ainda dentro da semana, antes de domingo, portanto. Havendo dúvidas, perguntas, deixe no comentário que eu vou estar respondendo em tempo hábil. Deus abençoe e até a nossa próxima lição.